Capítulo 7. Inimigo global. Aprenda a enfrentar a depressão. A depressão é um problema global que pode afetar qualquer pessoa em qualquer lugar. As estatísticas revelam que mais de 350 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com o mal. Como uma das principais causas incapacitantes em todo o mundo, é uma parte importante da carga global de doenças. Aqueles que estudam os padrões da doença preveem que esses números tendem a aumentar no futuro. A Organização Mundial de Saúde descreve a depressão como um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, distúrbios do sono ou do apetite, sensação de cansaço e falta de concentração. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morram por ano de doenças relacionadas à depressão. Isso é ainda mais perturbador quando percebemos que a prática de princípios positivos e tratamentos eficazes podem fazer grande diferença para as pessoas que enfrentam a depressão. Mesmo um bom padrão de vida não garante felicidade. Um estudo baseado em entrevistas detalhadas com mais de 89 mil pessoas mostrou que 15% da população dos países de alta renda, em comparação com 11% de países de baixa média renda, eram suscetíveis a sofrer de depressão durante a vida, sendo que 5,5% haviam tido depressão no ano anterior. Como se vê, o dinheiro não é uma solução para a decepção, o desânimo e o desespero. A mesma pesquisa mostrou que as mulheres são 2 vezes mais propensas a sofrer de depressão do que os homens, e a perda de um parceiro, seja por morte, divórcio ou separação, é o principal fator de contribuição. A causa da depressão não é a mesma para todos. Para alguns, é um problema genético que afeta o equilíbrio de substâncias químicas ou neurotransmissores no cérebro. Para outros, um evento estressante como a morte de um ente querido, a perda de um emprego ou um divórcio pode igualmente provocá-la. Em muitos casos, a depressão ocorre como resultado da combinação de ambos os fatores, o desequilíbrio químico e algum evento desencadeador. Seja qual for a causa, a depressão pode prejudicar a vida da pessoa e precisa de soluções eficazes. Condição grave. A depressão pode ser muito incapacitante. Milhões de pessoas vivem à sombra da tristeza, melancolia e desesperança, e muitas vezes lutam com sentimentos de inadequação e de inutilidade. Embora existam graus de depressão e todos nós experimentemos níveis menores da doença, quase 22 mulheres em cada 100 terão um episódio ou mais de depressão durante a vida. Isso é quase o dobro da chance de que esse evento ocorra em homens, uma vez que cerca de 13 em cada 100 homens enfrentarão algum tipo de depressão em sua existência. Crianças com menos de 10 anos também podem sofrer de depressão, embora a diferença entre os sexos não seja aparente até a fase reprodutiva, durante e após a adolescência. Entretanto, depois da menopausa, as mulheres se tornam menos propensas à depressão. Vários fatores tornam as mulheres mais suscetíveis do que os homens ao estresse que induz a depressão. Um aspecto que pode influenciar no aparecimento da doença está relacionado às flutuações hormonais dos anos reprodutivos. Essas mudanças, às vezes, afetam os neurotransmissores no cérebro, aumentando a vulnerabilidade à depressão. As mulheres também são cerca de 4 vezes mais propensas ao transtorno afetivo sazonal do que os homens. É uma forma de depressão que ocorre em áreas onde as horas do dia de inverno são muito curtas. Por isso, o mal é também conhecido como depressão de inverno. As pessoas acordam e vão trabalhar no escuro, voltam para casa no escuro, tendo pouca exposição à luz solar. Além disso, em muitas culturas, as mulheres não se beneficiam do estatuto de igualdade com os homens, e isso pode desempenhar um papel no surgimento da depressão. As exigências impostas às mulheres para gerar filhos ou para regular o tamanho da família significa que elas muitas vezes carregam responsabilidades desproporcionais pela função reprodutiva.
A infertilidade pode ser vista como um fracasso em cumprir seu papel. E o mesmo ocorre com o aborto espontâneo. Os contraceptivos orais também podem ser um fator potencial para a depressão em mulheres suscetíveis. Fatores hormonais podem desempenhar um papel cíclico ou durante o estado pós-parto. Quaisquer que sejam as causas, as mulheres com depressão precisam e merecem atenção séria e compassiva. Os sintomas de depressão variam de pessoa para pessoa. Cansaço persistente e perda de energia são queixas comuns entre as pessoas que sofrem com o distúrbio. Os indivíduos deprimidos podem sofrer de perda de concentração e se tornarem indecisos. Sentimentos de culpa e baixa autoestima muitas vezes persistem por semanas e até meses. Alguns podem ter dificuldade para dormir mais do que o normal ou acordar muito cedo. Pessoas que sofrem de depressão tendem a perder o interesse nas atividades diárias e podem lutar com pensamentos recorrentes de morte e suicídio. As mudanças nos padrões alimentares podem causar perda ou ganho de peso, uma variação de mais de 5% do peso do corpo em um mês. Em casos graves, os indivíduos com depressão perdem o interesse em comer e já não encontram prazer em qualquer uma das atividades da vida, incluindo as relações sociais. A sociedade precisa reconhecer que os principais transtornos depressivos são uma doença tanto quanto as demais, como diabetes ou hepatite. Comentários mal orientados, como anime-se ou se esforce, refletem falta de conhecimento ou ignorância de quem os faz. Tais afirmações podem causar mais dor, mágoa e agravamento da depressão. Tratamento da depressão. Uma pessoa com uma doença depressiva mais severa precisará de ajuda profissional. É perigoso e imprudente alguém sem formação na área médica ou psicológica, mesmo que seja um bem-intencionado entusiasta da saúde, tentar interferir na vida de uma pessoa que luta com essa condição. Há uma série de abordagens para o tratamento da depressão profunda. Qualquer um que tenha sintomas de depressão deve procurar o auxílio de um profissional de saúde informado e qualificado. A avaliação cuidadosa vai ajudar a determinar a forma precisa de tratamento necessário. Casos graves podem exigir internação. Paralelamente com a medicação, esses programas fornecerão aconselhamento e uma abordagem útil, como a terapia cognitivo-comportamental. Os pacientes podem muitas vezes tomar medicação durante alguns meses e às vezes precisam repetir o tratamento. A depressão mais leve em homens e mulheres muitas vezes responde bem a programas de exercício. A Escola de Medicina de Harvard relata algumas notícias encorajadoras sobre como lidar com a depressão. Uma revisão de estudos que remonta a 1981 concluiu que o exercício regular pode melhorar o humor em pessoas com depressão leve ou moderada e pode até mesmo desempenhar um papel de apoio no tratamento da depressão grave. O relatório afirma ainda que, em um estudo publicado no Archives of Internal Medicine, foi atribuído a 156 pacientes deprimidos um programa de exercícios aeróbicos em conjunto com o antidepressivo sertralina ISRS. Na marca de 16 semanas, de 60% a 70% dos pacientes em todos os 3 grupos já não apresentavam depressão grave. De fato, os resultados do grupo em 2 escalas de avaliação da depressão eram essencialmente os mesmos. Um estudo publicado em 2005 descobriu que andar rápido durante cerca de 35 minutos por dia, 5 vezes por semana, ou 60 minutos por dia, 3 vezes por semana, melhorou significativamente os sintomas em pessoas com depressão leve a moderada. Se você estiver se sentindo um pouco para baixo, saia, dê um passeio e respire profundamente. Enquanto faz isso, medite na bondade de Deus e peça a Ele para preencher sua mente com pensamentos positivos. Outro fator ao lidar com a depressão envolve a dieta alimentar. Mudanças nos hábitos de alimentação também podem contribuir para aliviar os sintomas de depressão. A Clínica Mayo reporta, abre aspas,
Algumas pesquisas preliminares sugerem que uma dieta pobre pode tornar uma pessoa mais vulnerável à depressão. Pesquisadores na Grã-Bretanha estudaram a relação entre depressão e dieta em mais de 3.000 trabalhadores de escritório na meia-idade no decurso de 5 anos. Eles descobriram que as pessoas que comiam junk food, consumindo carne processada, chocolate, sobremesas doces, alimentos fritos, cereais refinados e laticínios ricos em gordura, eram mais suscetíveis aos sintomas de depressão. Fecha aspas. Em outras palavras, quando você come vegetais e legumes, está beneficiando o cérebro e o corpo. Agora, não nos interprete mal. Não estamos sugerindo que o consumo de uma cenoura por dia irá mantê-lo cantando o tempo todo. A depressão é uma questão complexa, mas uma dieta saudável é parte de um programa amplo de bem-estar que ajudará a reduzir o problema. Em geral, os seguintes hábitos podem ser eficazes: comer saudavelmente uma dieta bem equilibrada baseada em vegetais. Ter um sono regular e rotinas de descanso. Exercitar-se regularmente ao ar livre. Cultivar relacionamentos significativos com a família e amigos. Confiar no poder e na graça do nosso amoroso Pai Celestial. Mudar os padrões de pensamento, tentando focar a mente em possibilidades e coisas positivas. Procurar ajuda especializada se tiver sintomas de depressão por períodos prolongados e seguir o tratamento prescrito por um profissional qualificado. Um dos antídotos mais fortes para a depressão é o apoio social. Relacionamentos amorosos, amizades afetuosas e fortes laços familiares fazem a diferença. Se você estiver se sentindo para baixo, partilhe seu peso com alguém em quem possa confiar. Você não precisa levar sozinho esse fardo. Na verdade, o próprio Jesus nos convida a depor nossos fardos mais pesados aos seus pés. Ele diz: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Ao lidar com a depressão, a administração adequada do estresse pode ser útil, assim como uma relação espiritual equilibrada com Deus. Essa foi a experiência de um antigo profeta dos tempos bíblicos. Nós já falamos sobre ele no capítulo anterior, mas vamos relembrar sua história e ver o que ela pode nos ensinar. O estresse ocupava constantemente o dia a dia de Elias, como na ocasião em que ele confrontou os profetas idólatras do deus pagão Baal no Monte Carmelo. Não chovia havia 3 anos e meio. As plantações tinham sido improdutivas e a fome assolava a terra. Elias fez um desafio. Se o Deus do céu fosse supremo e todo-poderoso, que ele enviasse chuva, mas se Baal fosse mais poderoso, que ele respondesse às orações de seus profetas e derramasse chuva. Afinal, seus adoradores diziam que ele tinha poder para isso. A tensão cresceu e a pressão aumentou. Os profetas de Baal gritavam suas orações sem sentido, mas nada aconteceu. Então Elias clamou ao céu e veio chuva. O profeta de Deus testemunhou um milagre e estava exultante. No entanto, sua experiência no alto da montanha em breve se transformaria em desespero. Jezabel, esposa do rei Acabe, agora ameaçava a vida de Elias. Exausto e com medo, o profeta de Deus fugiu. Quanto mais ele viajava, mais deprimido ficava. O desânimo tomou conta dele como uma nuvem escura. Confuso e desanimado, ele não tinha mais vontade de viver. A Escritura registra sua oração. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias ficou tão deprimido que a vida não parecia digna de ser vivida por mais tempo. Comentando o incidente, uma escritora cristã acrescenta, abre aspas, "Na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento, dias em que só predomina a tristeza e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade.
pudéssemos em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos. Nova vida jorrariam para dentro do ser. Fecha aspas. Nesse momento crítico na vida de Elias, Deus providenciou comida e água para o profeta, pediu-lhe para descansar um pouco e encorajou-o com a certeza de que estava com ele. Finalmente, Elias deixou sua masmorra de desespero e mais uma vez se regozijou na luz da presença alegre do Senhor. Em muitos aspectos, a história de Elias é a de cada um de nós. Todos, em algum momento, sofrem com a depressão resultante de eventos desafiadores da vida. Nesses momentos, podemos contar com a ajuda de Deus. Experiência positiva. Vamos terminar o capítulo com uma nota positiva. Cíntia, que é o pseudônimo de uma colega de profissão de um dos colaboradores deste livro, passou por uma experiência de depressão prolongada e profunda. Porém, com o tempo, enquanto seguia algumas orientações dadas aqui, ela se libertou do desespero que a escravizava. Seu conselho para alguém que esteja passando por uma situação semelhante é: abre aspas. Se você estiver deprimido por um período prolongado de tempo, procure ajuda. Não descarte os medicamentos. A medicação pode quebrar a parede da escuridão que o rodeia, e essa descoberta vai lhe dar força. Você precisa fazer mudanças no estilo de vida que podem ajudar na sua recuperação. Encontre um médico altamente qualificado. Além disso, partilhe sua luta com outra pessoa e peça que ela ore por você. Se a sua depressão é uma luta contínua, alimente-se da palavra de Deus. Leia e memorize textos alegres como Neemias 8:10, Salmos 34, 40 e 66 e passagens do livro de Filipenses. Comece a escrever um diário da alegria em que você dá graças a Deus por 5 coisas a cada noite antes de dormir. Alimente sua mente com coisas boas. Destaque textos bíblicos que falam de alegria, contentamento e louvor, de modo que você possa reivindicar as promessas desses textos a cada dia. Fecha aspas. Finalmente, Cíntia revela que gosta de recitar uma frase escrita por um poeta hebraico. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Lembre-se desta verdade eterna. É uma lei da mente adaptar-se gradualmente aos assuntos que se abrigam nela. Por isso, encha a mente com pensamentos positivos, alternando com a palavra de Deus. Reclame as promessas divinas como se fossem suas. Creia que Jesus, a luz do mundo, irá iluminar sua escuridão. Não aceite mentiras sobre si mesmo. Você é um filho precioso ou filha preciosa de Deus e significa muito mais para Ele do que jamais saberá. Compreender nosso valor aos olhos do Senhor e seu cuidado por nós vai nos ajudar a vencer.